ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח השם. Amém. Pessoal, bom dia. A paz de Cristo. Amém. Vamos continuar a nossa escola bíblica. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 7 e o capítulo 8. A gente faz essa opção pelo tamanho deles, né? Tá bom? Vamos orar primeiro? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por estarmos na tua presença nessa manhã. Obrigado pela tua bondade, pelo teu amor. Que teu Espírito Santo nos conduza com inteligência, para que possamos entender o mais profundo do Senhor através da tua palavra. Que cada pessoa que está aqui possa crescer um pouco mais a partir dela. Amém e amém. Vamos lá. Vamos para a melhor parte da igreja, né? Que é a escola bíblica. Amém, pessoal. Vamos em 1 Samuel capítulo 7 e capítulo 8, 2 capítulos. Vamos ler alguns versículos. Vamos fazer uma introdução só no capítulo 7, pode ser? Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim e tantos dias que se passaram que até chegaram a 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirais entre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e aos astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispá e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor, e julgavam a Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, porque ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Tá bom, até aí. No capítulo passado, vimos o que aconteceu com os homens de Bet-Semes. Vocês lembram? Quando olharam para dentro da arca do Senhor, 50.070 pessoas, ou homens, né, foram mortos, porque olharam para dentro da arca do Senhor. A partir dessa calamidade, ficou uma pergunta que é bem destacada no capítulo 6, verso 20 e 21, que eu vou repeti-lo, ok? Depois da calamidade, da morte dos 50.070 homens, porque olharam para dentro da arca, ficou uma pergunta, que está em 1 Samuel, capítulo 6, verso 20 e 21. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante esse santo Senhor Deus? Quem é que vai conseguir? Quem é que vai conseguir andar com Deus? E a quem subirá de nós? Quem vai conseguir? Quem vai conseguir conduzir essa arca? Quem vai conseguir lidar com esse Deus? Quem vai conseguir se relacionar com esse Deus? Essa é a pergunta, né? Porque já que os filisteus ficaram lá, né? Cheios daquilo, né? Agora a gente tem aqui morte no meio do povo de Deus por causa da arca. É uma arca que ataca os inimigos, mas que também está punindo
o povo de Deus. Então quem é que vai conseguir? E aí vem o versículo 21, continuando, que diz: enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós. Aí vão levar essa arca para a região mais próxima, onde eles estão, que é uma região também israelita, ok? Esses habitantes aqui, ou Kiriat Jearim, é uma região israelita, por isso que a arca vai ser conduzida para lá. A ideia de enviar a arca para Kiriat Jearim era porque era a cidade israelita mais próxima de Bet-Semes. Tudo bem isso? Tudo bem? Está entendido? Então, a primeira ideia é essa. Por que a gente vai conduzir para lá? Porque é a mais próxima. Vamos tentar lá ver se ela fica lá sem matar ninguém. Certo? Então vamos entrar no capítulo 7 propriamente. Capítulo 7, versículo 1 diz: então vieram os homens de Kiriat Jearim, pegaram a arca, a levaram e a trouxeram à casa de Abinadab. Abinadab é um levita. Por ele ser de linhagem sacerdotal, eles entendem que essa arca deve ficar na casa dele, vai que, resolva. Então trouxeram a casa do Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Então o rapaz, filho dele, foi separado especificamente para cuidar da arca, e ele foi consagrado exatamente para esse ofício, certo? Aí vem a pergunta que vocês vão fazer: por que a arca não foi enviada diretamente para o tabernáculo? Essa pergunta? Por que a arca não foi levada diretamente para Siló, que é o lugar dela? O que vocês acham? Por que ela fica passando de povo em povo, de região em região? Por que não levaram essa arca direto para o lugar dela? Será que essa arca não está querendo voltar para o lugar dela? Será que Deus não quer voltar para o tabernáculo? Será que Deus não quer voltar para Siló, que é o lugar escolhido por Deus, onde está o tabernáculo? Por que não está voltando para lá? Por que não leva direto? Alguma ideia? Alguém tem alguma ideia? Não? Então vamos ver por quê. Tem explicação, Porque quando os filisteus tomaram a arca, eles destruíram o tabernáculo e destruíram o Siló. Por isso. Então não tem lugar para deixar. O lugar sagrado onde a arca ficava foi destruído pelos filisteus quando eles tomaram a arca. Destruíram o tabernáculo, destruíram também toda a cidade. Entendido? Será que isso é verdade? Jeremias capítulo 7, vamos ver. Jeremias 7, verso 13 e 14. Jeremias 7, 13 e 14. Vamos ver. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes, e chamei-vos e não respondestes. Mesma situação declarada aqui por Jeremias, que estava acontecendo no tempo dele. Versículo 14. Ele vai dizer: farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Entendeu? Por que que Siló foi destruído e juntamente o tabernáculo também foi destruído? Por quê? Por causa disso aqui. Deus que permitiu. A arca foi levada porque Deus permitiu. Então, a cidade foi destruída porque Deus permitiu. O tabernáculo foi destruído como o efeito do juízo de Deus. E aqui Deus está revelando que Ele que foi o autor disso. Assim como eu fiz com Siló, eu vou fazer com você. Jeremias está avisando o povo. Lembra lá do Siló? Então é a mesma coisa. Então percebe? A gente acha que as coisas estão fora do controle de Deus, mas não estão. De uma maneira bem específica, tudo que acontece com a gente, seja coisa boa ou ruim, Deus está sabendo e Deus está permitindo. Não quer dizer que Deus está querendo. Certo? Não é que Deus está querendo. Deus está permitindo. Porque nada acontece sem autorização dele. Porque Deus,
Ele é o gestor do mundo, de tudo, do universo. Então, nem o diabo tem liberdade para chegar e fazer o que ele quer. Para ele poder fazer o que ele quer, ele tem que falar, ó Deus, você está vendo lá, né? O pessoal errou, errou. Ele é juiz. Então tem que ter a liberação dele. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida disso? Então não tem aquela história que não cai uma árvore sem autorização, não cai uma folha da árvore, isso é conversa nossa, mas é isso aí, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Não morre ninguém sem a permissão de Deus, não acontece nada sem a permissão, não é a vontade de Deus. Não vamos confundir a vontade de Deus com a permissão de Deus, é diferente. Às vezes Deus permite coisas mesmo que estão contra a sua vontade, porque Ele é juiz, e juiz não se guia pela vontade, pelo menos não deveria. Pelo menos essa é a ideia do jurídico, não se guiar pela vontade, mas sim pelos princípios da lei. Então Deus é o justo juiz. Tudo bem? Sigamos. Então aconteceu, né? Eu disse para vocês que o Abinadab que aparece aqui é uma figura que aparece, você vai ver vários Abinadabs na Bíblia, mas esse aqui é específico, está relacionado à guarda da arca, ele e o filho, e por ele ser um levita, está justificado porque que a arca foi para a casa dele. É tipo assim, a gente tem vamos botar essa arca onde? Até a casa do crente ali mais perto, vamos botar lá para ver se fica, né? A arca vai ficar na casa dele. O texto diz que ficou por quanto tempo? 20 anos, mas não aconteceu nada. Só ficou lá. Certo? Não abençoou ele, também não prejudicou ele. Ficou neutro. Não é assim? Porque Deus é assim, ele se move pela fé. Você pode ter um Deus neutro, só você querer. Né? As religiões não têm deuses neutros. Não tem religião que tem Deus neutro. Tem religião que a gente conhece que o Deus deles é uma imagem. Neutro. Não fala, não vê, não anda. Não é isso que o salmista diz? É o Deus deles. Eles reduziram Deus a um ídolo. Aí vai ficar como um ídolo. Né? É assim, se você resolver reduzir Deus a um ídolo, para você, para a sua vida, ele vai ser só um ídolo. Foi isso. Essa é a realidade. Que Deus é um Deus que se move por fé. A gente viu que a arca da aliança na casa do Abinadab ficou lá 20 anos. É igual ter uma Bíblia dentro de casa que tem 30 anos que está lá dando poeira. Não serve para nada. Mas se você tiver fé, ela é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então não é questão de você ter, ou estar no lugar, ou fazer coisas. Não tem nada a ver essas coisas. Você pode fazer o que você quiser. Se não tiver fé, se você não tiver fé, conforme a Bíblia diz, isso não vai servir para nada para você. Então a arca na casa do Abinadab não serviu para nada. Comparado. Agora, na casa do Obed-Edom vai ser diferente. Na casa de Obed-Edom, a fé e a disciplina do Obed-Edom fez com que a arca se revelasse realmente como Deus. Então, nós temos o poder de reduzir Deus a um ídolo, por causa da nossa fé, mas nós temos o poder de mostrar o poder de Deus e fazer, revelar as grandezas de Deus, depende. Entende o que eu estou falando ou fica difícil? Ah, pastor, mas pode? É lógico, é a fé. Não é a fé. Qual é a fé dos católicos hoje? Qual é a fé dos mormons? Qual é a fé dos testemunhos de Jeová? Qual é a fé lá dos islamitas? Qual é a fé deles? Cada um tem a sua fé. Né? Em alguns povos extremistas, eles reduzem Deus a um assassino. Né? Deus é um assassino, vai matando todo mundo. Vão soltar bomba. É um assassino. Então é o tipo de fé que constrói deuses. Certo? Então, se a gente estiver na disciplina espiritual certa e com a fé certa, a gente vai ver a grandeza de Deus. De um Deus que se move, um Deus que anda no meio da gente. Isso fica claro. Então, vamos construindo um raciocínio, prestando atenção no que eu estou falando, no que os textos estão ensinando, porque é tudo muito claro, para que no final vocês também tenham um raciocínio construído
para poder fazer comentários. É difícil entender o que eu estou falando? Então, construa raciocínio, não falem como alguém que não estava aqui. Certo? Porque às vezes as pessoas falam como alguém que não estava aqui. Aí você vai falar, o cara fala, mas você não estava aqui. Não, irmão, o pastor falou agora isso aí. Entendeu o que eu disse? Isso também é pastorear, tá? Embora alguns achem difícil. Isso é pastorear também. Não permitir que você se perca na irracionalidade. Porque Paulo falou que a gente tem que ter um culto racional. Irracionalidade é coisa de animal. O que não falta é crente irracional. Né? Vamos seguir. Entender a questão de Abinadab, porque que a arca não fez muito efeito na casa dele, embora ficou 20 anos. Versículo 2, isso sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram a 20 anos. 20 anos. 20 anos. Com a arca da aliança lá dentro. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Aí agora eles começaram a lamentar porque a arca não está com eles mais. Certo? Ainda a arca não chegou no tabernáculo para atender toda a nação de Israel. A arca precisava estar em Siló, em tabernáculo, para se manifestar para toda a nação de Israel, e por isso eles estão lamentando, porque afinal essa arca não chegou no lugar dela ainda. Essa arca ficou com os filisteus, essa arca ficou na casa de um, essa arca ficou na casa do outro, essa arca ficou na casa de Abinadab, e agora eles começam a sentir falta de Deus. Está no versículo 2. Mas por que que eles estão se lamentando? Por que que essa arca ficou 20 anos longe deles? Porque Siló não estava de pé para recebê-la. Porque o tabernáculo não estava de pé para recebê-la. Entende? E aí vocês vão entender os tabernáculos que aparecem na Bíblia. Tabernáculo de Moisés, tabernáculo de Davi, que vai restaurar todas as coisas. Certo? O tabernáculo de Davi vai entrar daqui a pouco aqui para trazer de volta a adoração que foi perdida pelo povo. Por isso que o tabernáculo de Davi tem um significado tão importante para a igreja, que é a restauração da adoração verdadeira no meio da nação. Por isso que nós vimos aqui que a arca ficou longe porque Siló não estava de pé para recebê-la. Entendido? Está no versículo 2. Por isso que ela vai ficar provisoriamente na casa de alguém que tinha pelo menos uma aptidão sacerdotal para poder contê-la ali. Eles só vão ter a arca de volta depois de se reconstruírem espiritualmente da forma que Deus quer. Certo? Porque a arca representa a glória de Deus, e eles só poderão ter a glória se eles se reconstruírem. Certo? Você pode ter Deus, mas esse Deus vai ficar assim, inerte, se você não se reconstruir. Certo? Se você se reconstruir, que essa é uma atitude própria de decisão nossa, aí você pode ter a glória, que é a parte mais fina de Deus. O acesso à glória. Senão, ficaremos simplesmente com um ídolo. Como Abinadab teve na casa dele, um ídolo, uma arca sem manifestação. Certo? Isso é muito perigoso, porque pode ser que nós tenhamos simplesmente um Deus ídolo. Por quê? Porque não tem manifestação. Porque a gente não se reconstruiu. Vamos colocar cada peça no lugar. Versículo 3. Então, falou Samuel a toda a casa de Israel. Ué, Samuel, você estava onde, Samuel? Nesses 20 anos, Samuel, você estava onde que essa arca, esse povo está perdido aqui? Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Por que ele está dizendo isso? Porque eles foram procurar o Samuel. Mas por que não foram procurar o Samuel antes? A gente vai entender que Samuel é um profeta que está parado. Durante esses 20 anos, agora passou um tempo, eles sentiram falta de Deus. Então Samuel vai falar porque eles perguntaram. E o Samuel vai dizer: se com todo o vosso coração vos converterdes
converterdes, conversão, você está indo assim, fazer uma conversão, mudar o caminho, certo? Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, é todo o vosso coração, não é pela metade, porque Deus não divide o coração da gente com ninguém. A gente volta lá para a questão dos vazios, fazendo conexão com os cultos. É tudo ou nada, certo? Ou a gente se entrega para Deus totalmente, ou nós não vamos ter um Deus completo, a gente vai continuar com o ídolo. Isso é importante entender. Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, vocês vão ter que fazer uma coisa. Se vocês realmente se converterdes ao Senhor, se vocês realmente quiserem mudar o caminho de vocês, vocês vão tirar de dentro de vós os deuses estranhos e os astarotes, que eram os baalins, os deuses pequenos, vários deuses, e os deuses específicos de algumas nações. A gente falou, mas como assim? Então quer dizer que durante esse tempo todo, eles procuraram outros deuses? Entendeu? Você entendeu por que Deus não... Por que a arca não volta? Não é culpa dos filisteus. Porque eles estão buscando outros deuses, e tem deuses no meio deles, por isso que Deus não deixa a arca voltar para Siló. Por isso que Deus não deixa a cidade ser recuperada, por isso que Deus não deixa o tabernáculo ser reconstruído, porque eles têm deuses estranhos no meio deles. Por isso o que Samuel disse, se vocês se converterem e tirar dentre vós os deuses estranhos, e preparar o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele, Ele vos livrará da mão dos filisteus. Tá. Então tinha uma opressão dos filisteus ainda. Aí a gente começa a entender por que o Samuel não está na cena. Provavelmente o Samuel também, ele era alvo dos filisteus, por ser o sacerdote juiz, os filisteus estavam atrás dele. Ele estava na mira dos filisteus, por isso que ele não poderia aparecer, estava acuado, escondido, por causa disso. Mas de uma maneira, eles conseguiram fazer contato com Samuel e dizer para Samuel, Samuel, nós estamos sentindo falta de Deus. Tem alguma coisa errada. Ele falou, não, tudo bem, mas se vocês realmente entenderem que vocês precisam de Deus, que vocês acham que a arca tem que voltar para o lugar dela, a glória de Deus tem que voltar para o meio de vocês, vocês vão ter que se converter, tirar do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, e preparar o coração de vocês, servir a Deus, e Ele vai livrar vocês das mãos dos filisteus. Então aqui, nesse ponto, a gente vê a ausência da arca por tanto tempo, porque eles procuraram a ajuda de outros deuses. É verdade? A pior tragédia humana é essa. Quando a gente não tem força moral e espiritual para andar com Deus, a gente procura outros deuses. Os deuses podem ser as drogas, a bebida, a balada, a prostituição, a vida fácil, é isso aí. Como a gente não tem força moral e espiritual para andar com Deus, a gente decide comer lixo. Está explicado? Isso. E a gente começa a criar doutrina dizendo que o lixo é bom. É isso que a gente vê na internet. É um monte de gente comendo lixo dizendo que o lixo é bom. Não tem nada a ver isso aí. Né? O lixo é bom, né? Comer uma batata podre de vez em quando não é ruim. Deus é misericordioso. Tomar uma de vez em quando não é ruim também, né? Porque Deus é tão bom, né, que a gente pode tomar uma de vez em quando. A gente pode, por exemplo, separar e casar 5 vezes também, porque Deus é bom demais, né? O importante é ser feliz, né? Aí você casou 5 vezes, 6. Não tem isso ou não tem? Acho que tem, né? Mas a gente está fazendo com que o lixo seja uma coisa natural. Porque a gente não tem força moral e espiritual para andar com Deus, a gente decide comer lixo. Estou estacionado nisso aqui para a gente pensar. Esses são os nossos deuses que a gente arruma. Os pastores que a gente se apega. Não, o pastor falou, mas a Bíblia não falou, irmão.
Mas o pastor... A Bíblia não falou, meu irmão. Mas é que o pastor lá, não, a Bíblia não falou. Ele falou isso para você? Não falou. Não falou. Falou da parte dele, não falou da parte de Deus. Mas ele é famoso. Ah, mas é famoso, mas o diabo também é famoso. E bom pregador, porque ele arrastou um texto dos anjos do céu, não tem pregador melhor que o Satanás. Duvido se tem algum pregador melhor que ele. O cara pode pregar dentro do céu o evangelho particular dele, arrastar um texto dos anjos de Deus, Deus perder para a pregação do diabo, porque o diabo tem uma pregação boa. Então não me fale de bom pregador, porque o melhor pregador é o inimigo de Deus. Não me fale de performance. Ah, mas é porque ele junta a gente. Dane-se juntar a gente, porque cresceu, câncer cresce também. Mas o negócio é saber se ele está falando a palavra de Deus. Nós queremos texto bíblico. Nós não queremos conversa. Nós queremos homens e mulheres que citam textos bíblicos e dissequem os textos bíblicos. É isso que a gente quer. A gente não quer conversa. Filosofia a gente já viu. Coach, a gente tem um monte de gente que é coach por aí afora. E eles não dão conta nem da vida deles. Se for revirar a vida deles, está um lixo. Então nós queremos pessoas, que podem ser pessoas simples, que se vestem de forma simples, mas que consigam falar a palavra de Deus. É isso que a gente precisa. Pastor, mas tem gente que não é perfeita. Deus não está falando que a gente tem que ser perfeito, está falando que as pessoas precisam falar a palavra de Deus. É a única esperança que a gente tem, é ouvir a palavra de Deus. Mesmo que seja da boca de pessoas sinceras, que não são perfeitas, que não chegaram ainda lá, mas que estão falando que a palavra de Deus é certa. É isso que nós estamos querendo. Por isso que a nação de Israel está no fundo do poço, e o Samuel, depois que ele foi procurado, né, porque até então parece que não foi, ele disse: é só vocês fazerem o seguinte, vocês se convertem, vocês tiram os deuses estranhos que vocês construíram no meio de vocês foram procurar, porque vocês falaram assim: já que Deus não quer me ajudar, eu vou lá buscar ajuda no outro, né? Eu não posso entrar desse jeito, eu entro do outro. Eu não consigo na espiritualidade, eu entro com dinheiro. Não é assim? Eu não consigo na oração, eu vou lá e dou uma propina para o cara que eu entro. Eu não consigo pregar naquela igreja porque eu não tenho unção, eu falo com o pastor que eu vou dar um dízimo de 5.000, que ele deixa eu pregar. E é assim que funciona o sistema. E você pergunta: por que o fulano está pregando? É porque ele deu um brinde para o pastor. E agora o pastor não pode mais pregar contra o cara. Porque o dia que ele falar mal do cara, o cara vai dizer para as pessoas: mas você está falando aí, pastor, mas você pegou minha grana. Você não pode falar isso, né, pastor? É a arma que você deu para o cara. Então, isso aqui é algo terrível, que só depois de 20 anos, que eles começaram a sentir realmente, se lamentar pela falta de Deus. E a gente entendeu que o Samuel não está ali, porque talvez eles ignoraram a autoridade espiritual do Samuel também. E agora, depois de sofrerem muito tempo, eles decidem buscar o conselho de Samuel. Dá para entender. Talvez o próprio Samuel entendeu que a opressão nacional dos filisteus colocava ele na mira dos filisteus, como profeta e juiz também. A gente entende por que ele se escondeu. O versículo 5 dá um entendimento para a gente. Vamos pular um pouquinho o versículo 5? Quando eles buscam o Samuel, fazem a notícia chegar para Samuel, que eles querem voltar para Deus, disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá. É um lugar totalmente diferente. 12 quilômetros depois de Jerusalém. E ele falou: vamos marcar para a gente se encontrar num lugar isolado lá. Por quê? Porque ele não pode encontrar com os israelitas nos lugares oficiais, porque os filisteus estão de olho, entenderam isso? Então ele marca o encontro num local reservado. Ele disse: então, já que vocês querem mudar, congregai o povo de Israel em Mispá, eu orarei por vós ao Senhor. Lá a gente vai começar a reconstruir o caminho. Tudo bem? A gente volta um pouquinho para o versículo que a gente parou, que foi no versículo 3. Vamos para o versículo 4. A gente está vendo a obstinação espiritual da nação de Israel, que está inviabilizando a ação profética do Samuel, gente.
O Samuel não pode fazer nada. Ele falou, não posso fazer nada por vocês. Vocês não largam os deuses estranhos. Não tem pastor que dá conta. É isso que ele está falando. Eu não tenho como fazer nada, mas se vocês não tirarem esses deuses estranhos do meio de vocês, eu posso ficar falando aqui igual um louco e falando com Deus que ele não vai me ouvir. Vamos ver se isso é verdade. Jeremias capítulo 15, versículo 1. Vamos ver o que Jeremias fala a respeito disso. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Ele falou assim, nem se o Moisés e o Samuel viessem diante de mim, eu não vou fazer nada por vocês. Então ele está dizendo o seguinte, tem coisa que a gente faz, você pode botar o Billy Graham na frente de Deus, que Deus não vai responder. Está claro? Jeremias 15, versículo 1. Você está achando que você vai arranjar um pregador bom, um profetão bom, que vai furar o bloqueio? Não vai não. Você vai lá na casa da dona Joana que revela, você vai na casa do seu João lá que tem oração forte, porque ele vai na igreja. Você acha que essas pessoas vão furar o bloqueio de Deus? Não vão. Fica claro isso aqui, porque Jeremias capítulo 15, versículo 1, Deus disse, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com este povo. Está claro isso? Ele falou, não adianta mandar profeta, não adianta mandar pregador bom. Vocês estão obstinados, se vocês não tirarem os deuses estranhos, não tem ninguém que vai dar conta. Pode trazer Silas Malafaia, quem que vocês quiserem. Ressuscita lá o Billy Graham. E traz ele. Chama quem vocês quiserem. Chama o Noé também, chama todo mundo. É isso que Deus está falando? Através de Jeremias. Chama. Escolhe os melhores pregadores do mundo. Traz o T.D. Jakes na conferência aqui de vocês. Vê se eu vou falar com vocês. Eu não vou falar nada com vocês. Eu vou ficar mudo, ele está falando. Porque vocês não querem retirar os deuses estranhos. Está claro isso? Então, a questão é que não adiantava o profeta Samuel ir diante de Deus, pedir por eles. Porque Deus queria que eles se arrependessem dos pecados. Está claro ou não? Está claro. Por isso que Samuel está parado. Samuel tirou férias. A férias profética, né? E agora vamos para o versículo 4. Ah, é isso? Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e aos Astarotes, e serviram só ao Senhor. Eles não estão servindo mais ninguém. Acabou os ídolos. O pastor não é ídolo, o ministério de louvor não é ídolo, a igreja não é ídolo, mas os grandes pregadores não são ídolos mais, os mantos não são ídolos mais, os olhos não são ídolos, Israel não é mais ídolo, o monte não é mais ídolo, as campanhas de oração não são ídolos mais. Vamos fazer a campanha que nós vamos... Não são mais ídolos. A verdade é dura, né? Vamos participar da campanha que você vai ver que Deus vai fazer. Hã? Mas agora eles falaram assim, não, só tem o Senhor. Não tem mais não. A gente só vai servir a Ele. A gente só serve a Ele. E tem uma coisa, se tiver tudo, se não tiver Ele, a gente não quer. Pode ter dinheiro na igreja, cadeira boa, som bom, pregador bom. Se não tiver Deus, eu estou fora. Eles chegaram nesse ponto. Por isso que o Samuel, no versículo 5, disse, então agora vocês podem congregar em Mispá. Eu vou orar a Deus, ao Senhor. Eu vou orar a Deus. Agora eu vou. Agora pode ser que... Pode ser que quando a gente tiver... tocar, Deus vai atender lá do outro lado. Agora eu acho que vai dar certo. Estão entendendo isso? Versículo 6. Congregaram-se em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Sabe o que significa água no Oriente? É igual ouro. A água é igual ouro. No deserto, nessa época, igual ouro. E a água jogada no chão significa algo que você vai jogar e você não vai poder pegar nunca mais. É se derramar, não tem como voltar. Você está entregando algo valioso
para sempre, e você não vai pegar de volta. Por isso que eles pegaram a água, que era algo muito sério, muito sagrado. Você vê que tinha briga por poços nessa época. Uma nação matava outra por causa de um poço. Então, eles tiraram a água que eles tinham e derramaram diante de Deus assim. Puxa, algo valioso, né? Sacrificial isso aqui. E jejuaram aquele dia. Porque o jejum é para isso, para mudar o coração deles. Porque eles têm que se arrepender. Porque se o coração não vai de um jeito, ele vai ter que ir de outro. E disseram ali, pecamos contra o Senhor. Viu para que serve o jejum? Viu o reconhecimento de quebrantamento a partir do jejum? Jejum é para dar poder ou é para mudar coração? Mais uma lição para a igreja aprender. Jejum não é para dar poder, jejum é para mudar o coração. E jejuar aquele dia, disseram ali, pecamos contra o Senhor. É exatamente isso que Deus quer, reconhecimento, quebrantamento. E aí julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Aqui, em Mispá, que Samuel começa a liderar Israel como um juiz. Agora ele vai ser juiz. Então agora nós vamos botar ordem na casa. A água derramada, ficou claro para vocês? É o derramamento do coração através de algo extremamente importante. Sigamos, versículo 7. Ouvindo, pois, os filisteus. Ouviram como? Como é que eles ouviram? Eles estavam escondidos numa região. Como é que essa informação chegou para os filisteus? Como é que o diabo sabe dessas coisas? Porque eles fizeram algo significativo no mundo espiritual. Eles se arrependeram. Eles estão oferecendo sacrifício. Eles querem voltar para Deus. E o mundo espiritual discerniu. O diabo já falou para eles. Pastor, mas quem falou foi o mensageiro. Mas foi o diabo que falou para eles. Porque toda vez que a gente tenta voltar para Deus, o diabo é informado. Toda vez que a gente tenta fazer a coisa certa, o diabo é informado. Toda vez que a gente quer se arrepender dos nossos pecados, o diabo é informado. Por isso que os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá. Subiram os maiorais dos filisteus, força máxima. Pegaram os generais mais poderosos com o exército, subiram contra Israel. E o que ouviram os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Esse é um ponto importante para a gente entender. Quando a gente toma a decisão certa para Deus, a gente vai sofrer algumas, não são retaliações. Retaliação é para quem está em pecado. A gente vai sofrer alguns embates espirituais. Então não use a palavra retaliação de forma errada. Retaliação é só para quem está em pecado. Quando nós decidimos por Deus, o diabo vai atacar. Reação natural e é uma informação de que você está indo para o caminho certo. Toda vez que você quer mudar a sua vida, você quer melhorar, você vai sentir a pressão do inferno contra você. O diabo vai cortar o seu patrocínio, porque o diabo, quando você está no mundo, ele te patrocina. Ele sempre faz tudo para que você fique lá, ele facilita as coisas para que você fique lá. Mas ele vai começar a cortar todo o patrocínio. Você vai achar que é Deus que está fazendo mal para você. Não, mas ele vai tentar te atacar. Reação natural do mundo espiritual quando você faz a coisa certa. A gente já viu isso na Bíblia várias vezes. Ok? Versículo 8. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel. Eles vão falar para Samuel. Agora eles estão dependendo do profeta. Eles acreditam na autoridade do profeta. Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Ele falou, você mantém a sua intercessão por nós, Samuel. Legal isso, né? Ele falou, não para de orar. O povo mudou, gente. O povo está querendo, realmente, acreditando na intercessão profética do Samuel. Ele falou, não para de orar, não para de orar, não para de orar. Para que a gente possa vencer esse medo, para que a gente possa se livrar das mãos dos filisteus. Eles acreditam que a intercessão do profeta, a intercessão da liderança, é o que vai fazer com que esse percurso seja feito e que eles possam vencer a batalha. Tudo bem? O poder da intercessão. Eles estão sob ameaça. Eles estão sob ameaça e pressão, mas agora eles estão alinhados com a vontade de Deus. Essa é a diferença. Se você está alinhado com a vontade de Deus, não se preocupa com as ameaças. Tudo bem? Versículo 9. Então, tomou Samuel um cordeiro de mama. Uai. Por que um cordeiro aqui? Por que aqui um cordeiro
vai ter que ser sacrificado. Esse cordeiro aqui está mamando, ainda é novo, tenro, sem defeito. Purinho, purinho, purinho. Porque o sacerdote aqui, juiz Samuel e profeta, ele sabe que não depende dele, depende do cordeiro. Certo? Ele sabe que esse livramento, essa libertação, não depende dele, depende do sacrifício do cordeiro. A gente está entendendo a linguagem? No Antigo Testamento. Então ele toma um cordeiro de mama, sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Porque inteiro significa por toda a nação. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu ouvidos. Quem foi o divisor de águas aqui para estabelecer essa conexão com Deus? Cordeiro. Foi o cordeiro? Por isso que o cordeiro, aqui eles estão seguindo o ritual natural da lei mosaica, que aparece em Levítico 22, né? Que é uma tipologia do Cristo. Do Cristo. Para a gente entender Deus, a gente tem que estudar principalmente o Antigo Testamento, para entender Jesus e a obra dele. Confirmando o que Jesus disse em João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém fala com Deus sem mim. Ninguém fala com o homem lá de cima sem mim. Só estou usando uma linguagem comum, você entendeu? Daqui a pouco eu vou falar que eu estou desviado. Ninguém está autorizado a falar. Se não passar por mim, ninguém fala com ele. O pessoal, mas... é por isso que eu tentei pedir a Maria e eu não consegui falar com Deus. Você tentou? Vai lá tentar. Vai lá procurar o São Paulo, São Benedito, São Pedro, São Cristóvão, Santo Antônio. Procura. Pede ele para ligar para você. Vai lá. Pessoal que já ligou, vocês já ligaram? Muitos de vocês já ligaram, já tentaram fazer essa ligação, já. Não deu nada, né? Ficou tum, 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 tum. Tenta. Chama quem vocês quiserem, chama o Elias, o Moisés, chama todo mundo, né? Vai lá, chama os médiuns, cabeça lá do espiritismo, ver se vocês conseguem falar com ele. A gente não conseguiu mesmo, não. Ele vai falar com o capeta, mas não vai falar com Deus. Aí eu falou com o capeta. O capeta conversou com você. Aí você falou, mas será que é o capeta? Claro que é o capeta. Porque aqui, o serviço de telefonia disse o seguinte, não tem outro caminho. O código só existe um. Então a voz que você ouviu do outro lado não foi a voz de Deus. Pastor, mas eu ouvi. Ele disse, eu sou o teu Deus. Pois é, mas não foi Deus, não. Queria te avisar, te dar essa notícia. Aquele cara que você conversou não era Deus. Você achou que era. Nunca foi Deus. Porque só existe uma conexão. Eu sou o caminho. Jesus disse a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não for pelo Cordeiro, não tem conversa. Como é que vocês se sentem quando vocês entendem que vocês precisam abrir mão dos ídolos de vocês? Mas não estou falando nem de santo, né? Eu estou falando dos ídolos gospel. Eu estou falando do nosso panteão evangélico. Que a gente adora pessoas, coisas, lugares e eventos. Como vocês se sentem? Sabendo que vocês terão que abrir mão de tudo isso para poder se encontrar com Deus. Que vocês vão ter que ter um culto normal, racional, bíblico, para vocês se encontrar com o verdadeiro Deus. Como é que vocês se sentem? Eu não estou falando, só estou provocando, tá?
Você que gosta daquelas campanhas que você fala assim, aquela campanha, você vai ver o que Deus vai fazer lá. Você que gosta, fala, se você não for no encontro com Deus, lá do G12, você vai ver que você não vai mudar. Você que gosta disso, vamos lá. O que você acha? Eu já fui no encontro com Deus para saber que eu nunca devia ter voltado. Eu fui para saber. Eu fui para saber que eu não podia nunca mais fazer aquilo na minha vida. Como que vocês se sentem? Quando alguém diz para vocês têm que pagar R$1.000 para vocês poderem entrar na bênção. Eu queria saber como que vocês se sentem. Os que têm ídolos, né? Os que têm ídolos. Os que são apaixonados por ídolos. Que pagam aquela grana alta para ir no show do cara, porque o cara é bom. Então, eu paguei 2.500. Mas foi assim uma noite inesquecível. Que unção, hein? Tá certo. Isso aí, a igreja precisa ser provocada nisso aí para entender. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente está diante da Bíblia, esse é o problema. Você pode ficar se contorcendo, mas você não vai ter nenhum argumento, porque eu te desafio a me dar um texto bíblico para falar que eu estou errado. Eu queria. Sabe por que não vai usar? Porque não tem. É a Bíblia, é a verdade. E ela corta primeiro em mim, antes de cortar em todo mundo. É isso. Não tem como. No versículo 10, sucedeu que estando Samuel sacrificando o holocausto, o cordeiro, sem defeito, tenro, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor. Rapaz, trovejou o Senhor aquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus. E a gente vê o poder do sangue do cordeiro. Estando Samuel sacrificando o holocausto. Aí a gente olha para a cruz e olha para aquilo que Jesus fez por nós. A gente carrega essa imagem e olha o estrondo que acontece contra os nossos inimigos. Quando a gente coloca o problema na cruz. A gente acredita no sacrifício do cordeiro. Trovejou o Senhor aquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Acho que Deus deve ter cegado esse povo. Eles ficavam assim, um dando espadada no outro, assim, o que nós estamos fazendo aqui? Aquilo que era uma coisa terrível e ameaçadora, agora é uma coisa simples de resolver. Foram derrotados diante dos filhos de Israel. Versículo 11. Os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-Car. No versículo 12, então, tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem e chamou-lhe Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa é uma das passagens mais interessantes. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui que nós fizemos a coisa certa, o Senhor está com a gente. O Samuel construiu um memorial sobre a vitória que Deus havia dado para eles e disse assim: vocês não podem esquecer isso nunca. Vocês não vão esquecer nunca, porque esse memorial está aqui para vocês nunca mais esquecerem. No versículo 13, assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão de quem? Do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Esse é o perfil da autoridade espiritual de Deus a partir da unção do Samuel sobre o povo de Israel. Legal isso, né? O versículo 14 diz que as cidades que os filisteus tinham tomado Israel foram lhe restituídas. Ué, restituiu tudo? Nós estamos reconstruindo agora Siló. As cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram lhe restituídas desde Ecrom até Gate, até os seus termos de Israel.
arrebatou da mão dos filisteus e houve paz entre Israel e entre os amorreus. A gente vê a restituição acontecendo após a vitória dada por Deus. Deus vai devolver tudo. No versículo 15, a gente tem que ficar atento nesse versículo, que a gente vai ter que discutir ele depois, que diz que Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. Tá? A gente vai ter que prestar atenção nesse versículo para a gente discutir no outro capítulo isso aqui. Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. Versículo 16. Ia de ano em ano e rodeava Betel e a Gilgal e a Mispa e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Ele tinha que viajar para todos os lados para tomar decisões, né? Decisões jurídicas, sociais, espirituais. Ele decidia tudo. Cheio de demanda, né? Está com uma agenda cheia. Versículo 16. Ia de ano em ano e rodeava Betel, Gilgal de Mispa, julgava Israel em todos aqueles lugares. Versículo 17. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Fez o altar de devoção, porque o tabernáculo ainda não tinha sido reconstruído. Então eles precisavam de um altar para cultuar a Deus. Por isso que a relação do altar com o tabernáculo é muito importante, porque representa o lugar do culto. Entendido isso, nesse capítulo, tudo bem? Podemos seguir? O capítulo 18. No capítulo 8, né? Capítulo 8. Versículo 1 do capítulo 8. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido como? Constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Ele ficou velho. Mas velho como? Segundo a Bíblia, tá? Samuel vai encerrar o cargo dele com 54 anos de idade. O cargo de juiz. Mas não fala por quê. Talvez estava debilitado para poder fazer essas viagens. Rodear, né, os lugares. Mas, segundo a Bíblia, se você fizer as contas, ele vai encerrar o trabalho dele como juiz, oficialmente como juiz, aos 54 anos de idade. Ok. E ele cumpriu o cargo dele de juiz por 12 anos. 12 anos. E ele entende que para conseguir processar a jornada dele pelo país, ele vai transferir a autoridade dele de magistrado aos seus filhos. Ele vai fazer com que os filhos dele se tornem juízes para fazer os serviços que ele não pode mais fazer. Certo? Agora, a tradição judaica defende a ideia de que Samuel tinha os filhos dele somente como auxiliares. Que ele continuava sendo juiz oficial e que os filhos trabalhavam, mas sob a autoridade dele. Pode ser isso, na realidade. A mais certa é isso. A tradição judaica, né? Por isso que o texto passado diz que ele julgou Israel até a morte. Entendeu agora por que a gente tinha que discutir isso aqui? Provavelmente os filhos trabalham, mas as decisões oficiais ele que toma. Dá para entender? Isso aqui pode justificar a citação dele ter envelhecido, ou se ele estivesse limitado com algum tipo de doença também. É comum também isso, né? Entendido? Só para explicar. Versículo 2, e o nome do seu filho primogênito, mais velho, era Joel, e o nome do seu segundo, Abia. Foram juízes em Beceba. Agora a Bíblia não registra aqui, não tem nenhum registro de Deus determinando que os filhos de Samuel se tornassem juízes. O que é que isso significa? Que a decisão foi particular e voluntária de Samuel. Não custou a Deus. É uma decisão muito séria você transferir uma autoridade para filhos. Tinha que ter aparecido na Bíblia isso. Porque é um juiz, não é um homem comum. E todas as mudanças de juízes foram justificadas na Bíblia. Então isso aqui mostra que o Samuel errou. Porque grandes profetas também erram. Né? Grandes homens de Deus também erram. Ele errou. Ele errou. Por isso que o próximo versículo ajuda a gente a entender que ele realmente não consultou a Deus. Porque o versículo 3 diz, porém, os seus filhos andaram pelos caminhos dele.
não andaram pelos caminhos dele. O que está dizendo isso aqui? Que o caminho do Samuel foi correto. Isso significa que o que os filhos se tornaram não foi porque o Samuel se tornou um cara ruim. Certo? Não está dizendo que os filhos se tornaram pessoas ruins porque o Samuel era um cara que não dava exemplo. Não é isso que está falando. Está falando aqui que os filhos não andaram pelo caminho dele. Significa que ele foi um homem correto, mas os filhos decidiram não seguir o caminho do pai. Está claro isso? Então você não precisa se preocupar e achar que tudo está na sua conta, não. O erro que ele cometeu é de ter escolhido os filhos para serem juízes, sem consultar a Deus. O texto diz que antes eles se inclinaram à avareza, os caras gostam de dinheiro, hein? Aceitaram o suborno, perverteram o direito e se filiaram ao PT. Oh, desculpa, gente, foi sem querer. Foi sem querer isso aqui, vou ler de novo. Depois eu edito, eu prometo que eu edito. Para o pessoal que é do lado não ficar chateado. É porque sai sem querer, entendeu, pessoal? Vamos ler de novo. Porém, os seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram o suborno e perverteram o direito. Rapaz, você já pensou? Viraram corruptos. Viraram corruptos. Assim, né? Isso mostra o que o poder pode fazer com as pessoas. Porque eles não eram, eles se tornaram corruptos a partir do poder. Então, o que o poder pode fazer com a pessoa, gente? Versículo 4 e 5, então todos os anciãos de Israel se congregaram, aí ficaram sabendo, né? Os caras estão aceitando suborno, vendendo sentença, né? Estão aprontando. Aí os anciãos, os líderes tribais se reuniram, congregaram, vieram Samuel a Ramá. Ô Samuel, disseram, eis que você já está velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Esse é um ponto importante. A gente sempre questiona a nação de Israel, por que escolheram um rei? Não queriam mais ficar debaixo, né, do governo de Deus, agora querem um rei. A gente sempre julga, mas a gente entendeu por que o povo foi induzido a isso. Por erro, Samuel. Por ele ter colocado os filhos como juízes sem consultar a Deus. Ué, qual a decisão que você vai tomar? Qual a decisão que você vai tomar? Ô Samuel, peraí. O negócio virou bagunça aqui na igreja. O que é que a gente vai fazer? Então, né? Seus filhos não te seguem. Estão fazendo um monte de coisa aí. Estão tudo enrolado com dívida. Viraram comunistas. Como é que nós vamos fazer? Aí Samuel falou, a gente entende que eles ficaram por um tempo trabalhando como juízes. Isso já estava chegando aos ouvidos do Samuel. Samuel ficou meio assim, né, o que eu vou fazer? Agora houve a reunião geral. A galera reuniu e falou, vem cá, como é que vai ser? Você fez seu filho virar pastor, mas seu filho está roubando a igreja. Entende como que a questão política aqui é séria e dá para entender. Ué, como assim? A gente não está conseguindo confiar mais em pessoas aqui normais e como é que a gente vai fazer? Cara, a gente vai ter que ter um rei como todo mundo. Dá para entender, né? Eles querem ser igual às demais nações, querem ter rei. E a gente sabe que Deus não tinha interesse nenhum que a nação israelita tivesse um rei sobre eles. Deus não queria, porque Deus era rei. O rei era Deus. Então, como é que eu vou colocar um rei? Rei é Deus. Ele falou, eu sou o rei. Vocês sabem o que significa ser um rei? Então só pode um ser rei. A gente não pode transformar homens em reis. Vocês entendem o que significa ser um rei? Qual o nível de autoridade de um rei sobre vocês? Não tem sentido. No versículo 6, porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Por que pareceu mal aos olhos de Samuel?
Primeiro, porque ele já tinha escolhido os filhos. Se ele tomou a decisão de colocar os filhos, como é que eles não vão aceitar os filhos dele? E segundo, porque ele era um homem respeitado. Eles estão dizendo, Samuel, a gente quer arranjar um rei. Você não está resolvendo nada mais aqui. Os seus filhos fazem o que quer. Você não está tomando conta nem na sua casa. Você vai tomar conta da gente? Então não tem jeito. Entenderam isso? E o Samuel começa a sentir um desgosto pessoal. Entende isso? É um desgosto, não é um desgosto porque o povo está rejeitando a Deus. O desgosto do Samuel aqui é pessoal, porque ele diz, poxa, se eu sou o juiz, os meus filhos são juízes, eles vão fazer uma escolha além da minha decisão, essa é a carga dele que vai ser explicada aqui. Por quê? Porém, essa palavra apareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Ele falou, vou falar com Deus. Eu vou falar com Deus. Vou falar com Deus, vocês vão. Isso pareceu estranho para ele, mas ele foi falar com Deus. A gente teve outras histórias de homens que receberam a proposta de Israel para serem reis. O Gideão foi um. Lembra do Gideão? O Gideão reina sobre nós. O Gideão, quem reina é ele. Então eles já estão com esse afã já faz tempo. Na verdade, o povo está cansado de viver pela fé. O povo está cansado de viver pela fé e querem agora algo palpável. Eles não querem falar com Deus e Deus responde quando quer. Eles querem algo palpável. Dá para entender a mente humana? Dá para entender. É aceitável isso. Versículo 7. Aí o Senhor disse a Samuel, Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem. Samuel ficou assim, né? Pois não tem te rejeitado a ti. Por quê? Porque ele está se sentindo mal, porque ele sentiu a rejeição dele. Ele não está preocupado com Deus aqui. Entende? O texto explica isso. Ele não está preocupado com a ofensa a Deus. Ele está preocupado com a ofensa a ele e a família dele. Aí Deus diz, ô Samuel, fique tranquilo. Pode calmar o seu coração. O problema não é com você. O problema é comigo. Ouve tudo o que eles te disserem. Pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim tem me rejeitado para eu não reinar sobre eles. O Deus verdadeiro explicou para Samuel o que estava acontecendo. A rejeição deles é comigo. Porque isso aqui, ó, eu já estou vigiando esse povo faz tempo, rapaz. No versículo 8, Deus vai dizer, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram, e a outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Ele está dizendo, Deus disse a Samuel, Samuel, relaxa, porque esse aí é um problema antigo. Eu estou vendo isso neles há muito tempo. Há muito tempo que eles estão querendo ter vida própria. Há muito tempo que eles não querem mais depender de mim. Então o negócio é comigo, é antigo esse problema. No versículo 9, aí Deus diz, agora pois ouve a sua voz. Está vendo como que Deus é, gente? Eu fico prestando atenção em pessoas que ficam falando que Deus vai fazer, você vai ver o que vai acontecer, que Deus vai te pegar. Rapaz, Deus não é assim. Eles ficam empurrando na minha garganta. Não, pastor, Deus falou, você tem que fazer. Por quê? Deus não é assim. Olha o que Deus vai fazer. Ouve a voz do povo. Olha a sensatez de Deus dizendo, eles estão rejeitando a mim. Deixa eles fazerem o que eles querem. Esse é um Deus que não viola a consciência, gente. Esse papo de que Deus vai te pegar, que Deus está te obrigando. Ó, eu estou falando que Deus mandou te falar. Deus não força ninguém a nada. Deus não obriga ninguém a nada. Esse é o Deus da Bíblia. Deus está dizendo, ouve a voz deles. Eu, Samuel, Senhor, mas eles estão fazendo coisa errada. Senhor, mas eles estão rejeitando o Senhor. Ele falou, não tem problema. Eu não quero um povo que me sirva com pressão. Eu não quero um povo que anda comigo por obrigação. Eu quero que eles sejam voluntários para andar comigo. É isso que ele está falando. Esse é o Deus da Bíblia, não esse Deus que as pessoas apresentam. Que vai cortar nossas pernas se a gente não for na igreja. Que vai deixar a gente quebrado se a gente não entregar dízimo. Não é esse Deus que a gente conhece não, gente. Ouve a voz deles.
Versículo 9. Protesta-lhes solenemente, conversa com eles, fala das implicações, mas de forma sensata, reúne eles, explica para eles qual o problema disso, que eles não estão sabendo. E declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Explica para eles em que consiste um rei sobre homens. Explica para eles quais seriam os direitos de um rei sobre eles. E como eles têm que tratar um rei. Eles não estão sabendo. Ele está dizendo, não é todo rei que é bonzinho igual eu. Não é todo Deus que é bonzinho igual a mim. Então você tem que explicar, que eles não estão sabendo. Olha só, versículo 10. Então, falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E o Samuel vai transmitir o recado para eles. Versículo 11 e 12 disse: esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vocês. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros para que corram diante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e de 50 e para que lavrem a sua lavoura. Vocês vão trabalhar, vocês vão trabalhar para ele. E façam a sua cega, vão colher e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Aqui Deus está descrevendo pela boca do Samuel, mostrando para os homens que liderança de reis sobre homens é diferente da liderança de Deus. Deus estava mostrando de forma clara quais seriam as consequências dessa decisão. Versículo 13. Ele tomará as vossas filhas para perfumistas, para cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Vocês vão ter que entregar o que você escolhe. Também os vossos servos, as vossas servas e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará. Os empregará no seu trabalho. Ele vai dizimar o rebanho de vocês, no caso de subtrair parte do rebanho, e vocês vão servir a eles como servos. Servo aqui é escravo. Deus estava dizendo, não é tão simples assim. Não é tão simples assim como vocês estão pensando. Deus é bom, né? Deus podia falar assim, deixa eles irem. Se fosse eu falar assim, deixa eles irem. Depois que eles fizeram, que eles quebrarem a cara, eles vão vir correndo para mim, eles vão ver. Eu viro a cara para eles. Ele podia falar, essa é a reação nossa como ser humano. Vocês querem? Deixa aí, para eles aprenderem o que é bom para tosse. Mas não, Deus está dizendo. Deus é melhor que nós, a gente já viu aqui, né? Isso serve de lição para a gente, nos dias de hoje, quando a gente quer tornar homens como reis. Isso aí. Quando a gente quer dar posição para homens que só cabe a Deus. Entenderam ou não? Dá para raciocinar sobre isso? Quando a gente acha que pode colocar pessoas nesse pináculo aí e falar assim, não, isso aí é lei, é lei. Ó, nós estamos vendo isso aí no mundo, estão vendo? Os reis que nós temos aí. Nós temos reis. Nós temos reis. Eles têm palácios. Pastores, apóstolos, reis em palácios. Com seus carros blindados, com seus seguranças armados. Não tem não? Eles são reis. Suas torneiras são de ouro. Vocês querem que eu mande algum link para vocês? Vocês querem mesmo? Eu dou. Versículo 18. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei. Vocês vão vir a mim. Vocês vão vir a mim. Vão reclamar do rei. Que vos houver de escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Samuel falou, Deus não vai ouvir vocês não. Vocês querem mesmo? Vocês vão reclamar comigo sobre a escolha que vocês fizeram. Mas eu não vou ouvir vocês. Pelo menos falou, né? Pior se fizesse sem avisar, né? Porque eu faria sem avisar. Mas Deus é bom, né? A gente é ruim. Versículo 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram, não. Mas haverá sobre nós um rei. Nós queremos um rei.
Rapaz, que obstinação, hein? Rapaz, você sabe que o negócio vai dar errado, mas eles falam, nós queremos um rei, eu quero um rei. Eu quero é ser mandado. Eu quero é ser explorado. Eu gosto que arranca o meu couro, que arranca a minha pele de ovelha, a minha lã, que tira o meu dinheiro. É isso que eles estão falando aqui. A gente quer, a gente gosta, que toma o nosso dinheiro, que toma além do que a gente tem que entregar, toma tudo, faz a gente de escravo. A gente gosta. Vocês gostam mesmo? A gente gosta. A gente quer. Ó, vocês vão virar burro de carroça, hein? Não, mas a gente quer. Rapaz, olha a obstinação do povo. Vai arrancar, vai tirar o dinheiro de vocês, hein? Vai fazer vocês pagar a conta deles. Ó, cuidado, hein? Vai tirar uma Lamborghini lá, de R$1 milhão, hein? A gente quer. É mesmo? Quer mesmo? É isso que está aqui. O povo não quis ouvir a voz de Deus, na verdade. E disseram, nós queremos um rei. A gente sabe que não vai prestar. Mas a gente quer assim mesmo. Aí eu fico imaginando o que Deus sentiu nesse momento. Eu fico imaginando o que Deus sentiu nesse momento, tipo assim, puxa vida. Se sou eu fazia como o João lá e o Tiago, vamos descer fogo do céu. Vamos acabar com essa história agora, que esse povo não vale nada. Consome esse povo todo agora, Deus. A gente percebe aqui o nível da índole humana, né? Com que a gente está lidando. As pessoas, elas geralmente fazem opção por aquilo que é errado. Isso é histórico. Se a gente olhar o contexto do nosso país hoje, a gente entende agora. As pessoas preferem as coisas erradas. Elas preferem as coisas erradas. A gente tem algumas exceções, né? Mas na maioria as pessoas preferem as coisas erradas, mesmo sabendo. Mesmo sabendo. A gente crucifica Jesus e a gente solta o Barrabás. Esse é o problema. Hoje nós vivemos num mundo assim, onde as pessoas sabem. Não vale nada, mas a gente gosta. Essa é a realidade que as pessoas sérias estão enfrentando no mundo hoje. Essa é a realidade que as pessoas honestas estão enfrentando hoje. O povo honesto, o povo correto, o povo justo. É isso aqui. Vocês estão pensando que vocês serem honestos, serem justos, a pessoa vai bater palma para vocês? Vocês têm que falar assim, eu estou servindo a Deus, esquecer o resto, senão vocês não vão fazer nada justo. Se vocês acharem que vocês vão ter palmas dos homens, vocês podem desistir. Faça como para o Senhor, porque senão vocês não vão conseguir seguir. Vocês não vão conseguir seguir. Eu poderia transformar essa igreja aqui numa igreja 3 vezes maior do que essa. Eu sei exatamente o caminho que eu tenho que tomar. É só começar a contar o lorote aqui na frente. E fazer média com os manipuladores. É só fazer isso. É só começar a aceitar os acessos e começar a fazer a política com eles. Eu loto essa igreja de gente. Exatamente. Só que eu não faço porque eu não tenho coragem, né? Mas tem gente que tem coragem. Aí você vê aquela traquinagem toda rolando. Aí você fala, pois é, né? O povo sabe qual é a isca que os peixes gostam. Exatamente, para fazer o movimento. A gente poderia ter crescido mais rápido. Mas aí nós vamos para o inferno, como é que vai fazer? É bom que a gente vai junto para o inferno, a maioria, né? Mas aí você vê o coração dos profetas do Antigo Testamento. O que esses caras passavam? O que o João Batista passava no Novo Testamento?
O que Isaías passava, Jeremias passava no Antigo Testamento? O que Jesus passou pregando a verdade? E foi taxado como beberrão, tinha um demônio. Não é? Se vocês acharem que vocês vão fazer o bem, serem justos, que vocês serão aplaudidos, vocês podem desistir agora. Ou a gente faz isso por Deus, ou a gente vai parar. Não espere nada das pessoas. E, geralmente, pessoas justas são rejeitadas nas empresas, nos negócios. São mal compreendidas. Os empregados não entendem. Eu só quero justiça, irmão. Aí fala mal da gente. É assim que eles são. A gente não presta, né? A gente só presta para Deus, né? Estão entendendo isso? É a índole do povo. Isso é antigo. Versículo 20. E nós também seremos como todas as outras nações. Puxa, que chato, né? Ser igual a todo mundo deve ser horrível, né? Eles querem ser igual a todo mundo. Deus chamou eles para serem diferentes e eles querem ser igual a todo mundo. É igual o Elias. Elias, quando está desistindo, né? Ele fala, não sou melhor que os meus pais. Deus falou, você tem que ser melhor que os seus pais. Eu não sou melhor que os meus pais. Nós seremos como todas as outras nações. Nós queremos um rei que nos julgue, que saia diante de nós e que faça as nossas guerras. Eles querem um rei. Aí vocês percebem o peso que vai vir sobre o Saul agora. Olha o peso que vai vir sobre o Saul. Percebe como é que é importante construir a história? E como que vai ser a missão do Davi. Aí vocês percebem. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Mas Deus já ouviu, não precisa repetir nada. Ele falou, Senhor, o negócio está feio. Deus falou, eu já sei. Ele falou, o senhor podia acabar com essa raça desse povo? Não há nada, Deus, escolhe outro povo. Versículo 22. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvido à sua voz. Rapaz, olha que poder, cara. Olha que virtude de poder e grandeza de um Deus que não tem medo de quem não gosta dele. Você está doido? O Deus poderia acabar com esse monte de ingrato. Agora ele fez com os discípulos que abandonaram ele. Ele vai lá e ele bota os caras para pescar ainda. E pega um monte de peixe. Abandonaram Jesus, deixaram Jesus sozinho. E os caras vão pescar. Jesus fala, vai, joga a rede aqui. E eles pegam aquela montoeira de peixe, né? Aí o João fala, é o Senhor, Pedro. É o Senhor. Que oportunidade de limpar a consciência aqui agora. Que oportunidade justa, como um grande juiz, de ficar bem emocionalmente. Eu matei todo mundo, mas eles mereceram. Agora eu durmo tranquilo. Aí Deus vai carregar um problema por amor. Ele vai sustentar um problema com todo o poder que ele tem, por causa do amor que ele tem. É aí que está o negócio. Enquanto as pessoas estão oferecendo um Deus aí de qualquer jeito para a gente tem um Deus aqui que se desgasta. Porque o único crime que ele cometeu é amar a gente. Aí se o cara não converter agora de manhã, não converte mais não. Aí não tem jeito mais. O Senhor disse a Samuel, Samuel já está assim. Dá ouvidos à voz deles. E constitui-lhes rei. Dá um rei para eles. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um à sua cidade. Aí a partir daqui já vai começar a correr atrás de rei. Entenderam isso? A gente fecha aqui os 2 capítulos, 7 e 8. Alguém quer fazer algum comentário? Tá. Pastor, desde semana passada, depois que eu saí, eu fiquei refletindo sobre o livre-arbítrio. E me respondeu que
Temos sim livre-arbítrio, e ainda tem uma dúvida, talvez seja uma dúvida simples na minha cabeça, mas como que explica o livre-arbítrio se desde a criação do mundo Deus já escreveu a nossa história? Essa é uma dúvida que pode ser simples, mas que ficou ecoando na minha cabeça desde do domingo passado. Hoje respondeu, sim, acreditamos no livre-arbítrio, mesmo Deus não querendo que instituísse um rei, mas mesmo com a misericórdia dele, contra a vontade dele, ele permitiu que Israel elegesse um rei. É simples. É simples. Desde a fundação do mundo, Deus já escreveu a história. Você tem filho, não tem? Qual a história que você escreveria para sua filha? A mais perfeita do mundo. Ah, está respondido. E você tem certeza que ela vai seguir? Não é isso? Está respondido. Você acha que o Robson escreveu qual a história para os filhos dele? Pastor Luciano, qual a história que ele escreveu para os filhos? Qual a história que o Vans escreveu para os filhos? Qual a história que o Fábio escreve todo dia para os filhos dele, para o filho dele? Qual a história que a Rosô e o Napoleão escrevem para os filhos? É ruim, Napoleão, a história? Então Deus é tão bom que é assim, né? Ele escreve a história, dá a dica, fala, é aqui, e eles fazem o que quer. A intenção de Deus é uma coisa, mas Deus respeita as decisões humanas, senão não seria Deus. É ter poder e não usar o poder. A gente escreve as histórias mais magníficas para os nossos filhos, as nossas intenções. Deus fala, eu sei os planos que eu tenho a respeito de vós. Meus planos são bons, eu não fiz isso para... Meus planos é que vocês vivam bem, mas vocês fiquem se metendo em astúcia. Foi o que Salomão falou, Deus fez o homem perfeito, mas se meteu em várias astúcias. É o livre-arbítrio, né? O poder da decisão. Deus sempre quer o bem, está querendo até agora, está assim, torcendo que a gente dê certo. Mas a gente se mete em rascada porque a gente gosta. Algum comentário? Legal, foi boa a pergunta. Boa. Boa porque você estimulou a galera, isso é muito bom. Amém, pessoal, vamos encerrar que a gente está na hora do almoço, né? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã estarmos aqui na tua presença. Obrigado por essa caminhada na tua palavra. Tenhamos um dia de paz, de prosperidade, um culto abençoado logo mais à noite. Em nome de Jesus, amém e amém.
Everyone together with the harmony. Let me hear you. Let's hear you. Let's hear it together, let's go. Ruach Hashem. One more time, even louder than that. Let's end it off strong one more time. Hey,